Você está ligado na Rádio Bandeirantes, a partir de agora o Jornal da Bandeirantes, gente, com muita informação e notícia que chega direto do Rio de Janeiro, uma grande operação hoje da Polícia Federal. A Júlia Calembá está ao vivo conosco para trazer os detalhes. Bom dia, Júlia. Oi, Pedro, bom dia para você, bom dia também a Thaís. Pois é, grande operação da Polícia Federal, já com presos, entre eles o secretário estadual de Transportes de São Paulo, Alexandre Baldi, em uma operação aí para desarticular um esquema de corrupção na área da saúde. As investigações da PF miram empresários e agentes públicos que são acusados de manipular contratações. A PF prendeu também o médico da Fiocruz, Guilherme Franco Neto, em Petrópolis, na região serrana aqui do Rio de Janeiro. O mandado de prisão foi cumprido ainda em Goiânia, mas o alvo ainda não teve a identidade revelada. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal aqui do Rio, expediu 6 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão em São José do Rio Preto, em São Paulo, Petrópolis, aqui no Rio, Goiânia e Brasília. Esses presos, Pedro e Thaís, eles vão responder pelos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Essa ação é um desdobramento das operações Calicut, que prendeu o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e Fratura Exposta e SOS, que teve como alvos empresários e o secretário de Saúde do governo de Cabral, Sérgio Cortes. O nome da operação faz referência aos agentes de negócios atravessadores que intermediavam essas contratações. Pedro e Thaís. Júlia Calembá, direto do Rio de Janeiro. Júlia, uma dúvida que tem chamado a atenção nesse momento em que as informações ainda começam a surgir. É claro que a operação está em andamento, mas Alexandre Baldi é secretário de Transportes da cidade de São Paulo. Já foi esclarecido por que a ação sobre ele, já que é uma operação na área da saúde, Júlia? Não, Thaís, a gente ainda não tem informação sobre de que forma que eles atuavam nessa quadrilha. A gente está aguardando aí um posicionamento da Polícia Federal e também da Secretaria de Transportes de São Paulo. A gente aguarda também um posicionamento do Guilherme Franco Neto, né? A gente procura a defesa dele, mas ainda não tem informações de como essa quadrilha agia. A Júlia Calembá está atrás das informações, direto do Rio de Janeiro, direto de Brasília conosco, o jornalista Cláudio Humberto, aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, manhã agitada em São Paulo e no Rio de Janeiro, viu, Cláudio? Bom dia para você. Muito bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís Freitas, bom dia, São Paulo. Olha, a gente não pode se queixar de tédio, né? De fato, todo santo dia tem uma novidade forte, né? Sacudindo aí a nossa realidade. Aparentemente, essa operação não tem a ver com as atividades do secretário Alexandre Baldi no governo de João Dória. Eu acho que tem a ver com o período em que ele foi ministro de cidades do governo de Michel Temer. O fato de a operação ser um desdobramento da Calicut, indica isso. A operação Calicut é uma operação deflagrada contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, né? Lembra disso? E assim como a fratura exposta. A fratura exposta também é outra operação no âmbito da Lava Jato do Rio de Janeiro. É por isso que essas ordens, de 11 ordens, né, de busca e apreensão e as prisões são do juiz Marcelo Bretas, que é do Rio de Janeiro, da Justiça Federal do Rio de Janeiro, responsável pela Operação Lava Jato. A gente ainda está aguardando e recolhendo informações mais concretas sobre isso que expliquem a prisão do ex-ministro, né, Alexandre Baldi, atual secretário de Transporte Metropolitano do governo de São Paulo. Essas investigações, elas acabam se misturando, né, Cláudio? É importante esse esclarecimento que você fez para o ouvinte da Rádio Bandeirantes ter a dimensão, né? E a gente aqui não está fazendo nenhum pré-julgamento, até porque estamos com muita calma nesse momento recebendo as primeiras informações para que a gente possa transmitir, claro, sempre com a agilidade do rádio aqui para o nosso ouvinte, mas elas acabam se misturando porque um fato que foi investigado numa investigação acaba servindo para uma outra operação da polícia, né? E agora, do jeito como essa divulgação veio no primeiro momento, seriam fraudes aí na área da saúde, né? Você tem certamente uma ligação, né, com o momento que estamos vivendo aqui, com a pandemia. Por isso que num primeiro momento se imaginou que fosse
algo relacionado à pandemia do coronavírus e os gastos, já que muitos governos estão sendo investigados por isso. Mas o esquema pode ser mesmo do passado, né? E deve ser do passado. Por isso, essas informações que têm sido colhidas aí pela polícia para chegar a uma operação como essa e pedir à justiça a prisão do secretário Alexandre Baldi podem estar relacionadas a esse período em que ele foi ministro do governo federal. O fato é o seguinte, precisa ter prova concreta, aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Você decretar a prisão assim de uma pessoa, seja ela autoridade, empresário, seja lá o que for, é importante que você tenha elementos robustos. Não é o que tem no seu currículo de decisões o juiz Marcelo Bretas, que muitas vezes joga para a torcida. Repito aqui, não estou fazendo defesa de ninguém, estou apenas lembrando o caso. Vocês lembram que o próprio Michel Temer, citado pelo Cláudio por ser presidente na época em que Alexandre Baldi era ministro das cidades, chegou a ser preso, ficou preso alguns dias lá no Rio de Janeiro e depois se verificou que aquela prisão foi totalmente desnecessária e apenas valeu para uma repercussão midiática, né? E é claro que é notícia você trazer a informação de que um secretário de Estado, ex-ministro, está sendo levado pela Polícia Federal. Agora, precisamos entender os detalhes e saber quais são as provas que se tem para se levar para trás das grades o atual secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi. Só para explicar, essa operação de hoje que resultou na prisão do ex-ministro e secretário Alexandre Baldi são desdobramento das operações Calicut, aquela que foi feita direcionada contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e a operação Fratura Exposta. Essa operação Fratura Exposta foi deflagrada em 2018, em 2019, outras fases, né? E investiga uma associação criminosa composta por médicos responsáveis pela requisição de produtos fornecidos por empresa importadora de material médico-cirúrgico em troca de comissões indevidas. Tem a ver com a compra também de materiais ortopédicos, né, para cirurgias, etc. É uma operação que não é recente, mas que investiga isso. Eu não vejo ainda relação entre isso e o secretário Baldi, mas pode ser, de repente, em razão de liberação de recursos do Ministério, ou então, no caso dele, a operação específica em relação ao secretário tem a ver com a operação Calicut mesmo, apenas, que foi deflagrada contra o ex-governador Sérgio Cabral. Bem, Alexandre Baldi é secretário de Transportes Metropolitanos do governo de São Paulo, é quem cuida, por exemplo, do metrô. Alguns ouvintes perguntando se já houve pronunciamento do governo Dória, da Secretaria de Transportes Metropolitanos, a respeito da prisão do titular da pasta. Até o momento não houve nenhum tipo de manifestação. Bom, daqui a pouquinho a gente vai para a porta da Polícia Federal aqui em São Paulo. Há uma grande movimentação por lá, né, para chegada, né, desses investigados. Como disse a Júlia, um dos presos está no Rio de Janeiro, o outro é o secretário de Transportes Metropolitanos, que mora na região dos Jardins, aqui em São Paulo, e foi hoje de manhã acordado pela Polícia Federal e daqui a pouco deve já chegar à sede, né, a superintendência da Polícia Federal em São Paulo, que fica na região da Lapa, né? E como disse aí o Cláudio Humberto, né, a respeito das antigas operações aí que culminaram nessa ação de hoje da PF, com autorização, sempre repetindo, do juiz Marcelo Bretas, que comanda a Lava Jato no Rio de Janeiro. Nós temos também uma outra operação em São Paulo que nada tem a ver com essa questão ligada ao secretário Baldi. É a Operação Nudos, que está investigando compra de aventais de maneira irregular aqui em São Paulo durante a pandemia do coronavírus. São duas operações da Polícia Federal, mas a relacionada com o secretário é essa que partiu do Rio de Janeiro e faz parte, então, da Operação Lava Jato. Daqui a pouquinho você vai ter mais detalhes aqui na Rádio Bandeirantes. E agora chega aqui mais uma nota com explicações do Ministério Público Federal e da Polícia Federal sobre essa operação de hoje que levou à prisão do secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi. O que diz aqui a nota? São 6 mandados de prisão temporária, 11 de busca e apreensão numa investigação que apura pagamento de vantagens indevidas, a organização criminosa que negociava e intermediava contratos em diversas áreas, mandados cumpridos em Rio, São Paulo, Goiás e Distrito Federal, Operação Dardanários, que é desdobramento das operações que o Cláudio citou, Fratura Exposta e o SOS,
que apuram desvios de recursos do Estado do Rio de Janeiro repassados para a organização social que administrou hospitais no Rio e em outros hospitais do país. Por isso, aqui a decisão coube ao juiz Marcelo Bretas. A partir de colaboração premiada de ex-diretores da Organização Social Pró Saúde, foi elucidado o pagamento de vantagens indevidas para agentes que pudessem interceder em favor da OS em relação a pagamentos do contrato de gestão do Hospital de Urgência da região Sudeste, em Goiânia, que foi administrado pela Pró Saúde em 2010, entre 2010 e 2017, para permitir o pagamento de valores não contabilizados. Os gestores da OS instituíram um esquema de geração de Caixa 2 na sede da Pró Saúde, com superfaturamento de contratos custeados em grande parte pelos repasses feitos pelo Estado do Rio de Janeiro, que constituíam, segundo aqui a informação do Ministério Público, Pedro, 50% do faturamento nacional dessa organização social. Essa explicação aqui do começo da investigação que levou a essas prisões hoje nessa operação. Então tem tudo a ver, né, Cláudia? É a época mesmo em que ele foi ministro, né? A nota do Ministério Público Federal traz mais detalhes do que as informações que foram passadas num primeiro momento pela Polícia Federal. Operação Dardanários. Esse é o nome da operação, então, de hoje, que está nas ruas da Polícia Federal, que tem como um dos alvos o secretário de Transportes Metropolitanos aqui de São Paulo. É uma investigação ainda que requer mais detalhes. Nós vamos agora direto para a Superintendência da Polícia Federal. O repórter Pedro Panunzio, da Band, ao vivo conosco com as informações. Secretário Baldi já chegou por aí, Pedro? Bom dia. Oi, Pedro, bom dia para você, bom dia aos ouvintes. A gente está aqui em frente à sede da Polícia Federal em São Paulo, ainda aguardando a chegada do secretário Alexandre Baldi, que é um dos alvos dessa operação que ocorre hoje pela manhã. Uma operação da Polícia Federal que investiga fraudes em contratos na saúde do Rio de Janeiro. Portanto, a princípio, essa operação não está investigando a atuação do secretário enquanto secretário dos Transportes aqui em São Paulo. É claro que a gente vai ter mais detalhes sobre essa operação ao longo das próximas horas, mas a princípio essa é a informação que chega. Também conversei um pouquinho mais cedo com a assessoria do Alexandre Baldi. Eles não confirmavam a operação. Claro que essa confirmação veio através da Polícia Federal e nesse momento a gente aguarda um posicionamento da assessoria e também da defesa do secretário, inclusive para a gente tentar também entender o porquê que o secretário está sendo investigado, Pedro. Tá certo. O repórter Pedro Panunzio está lá então na Polícia Federal, Superintendência da PF em São Paulo. Ele vai trazer pra gente ao longo aqui do Jornal Gente, da programação da Rádio Bandeirantes, os detalhes. Muito confusa essa operação, hein? Não dá pra entender esse esquema. Ainda não deu, não. Ainda tá difícil de entender qual é o esquema investigado aí, hein, Cláudio Humberto? Olha, pode ter a ver também com a participação do secretário Alexandre Baldi lá em Goiás, né? Ele começou, inclusive, a carreira política dele no estado de Goiás. Ele foi secretário, ele empresário, enfim, eu acho que pode ter isso, né? A extensão da operação para o estado de Goiás e o período de... 2010 a 2017, Cláudio, você tem razão, hein? Você tem razão, é importante. O período investigado indica isso, né? Ele sempre teve fortes ligações aos governos e também à política do estado de Goiás. Bom, a gente vai entender ao longo do dia essa operação. Você fica ligado aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes para ter todas as informações a respeito dessa operação de hoje da Polícia Federal.